Venezuela e a Colômbia estão numa situação de alta tensão militar e política, depois que ambos os países decidiram concentrar forças militares na fronteira, uma longa fronteira que vai a cerca de 2.200 quilômetros de extensão. Agora, o que tem por trás disso? Se diz que há uma deliberação da Colômbia, ali estaria sendo impulsionada pelos Estados Unidos para fazer um tipo de invasão branca através de forças paramilitares e outros grupos irregulares, penetrando em algumas partes da Venezuela através de 3 estados fronteiriços. Motivações parecem essencialmente políticas, principalmente dada a situação de baixíssima popularidade do presidente atual da Colômbia, Iván Duque, e que estaria promovendo uma articulação no parlamento de seu país para prorrogar seu mandato, já que haverá eleição na Colômbia no ano de 2022. Essa situação também se dramatiza no momento em que há também aquela eleição no Equador, quando o candidato oposicionista e apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa poderá ganhar a eleição em segundo turno agora de 11 de abril. E haverá também eleição para a Assembleia Constituinte lá do Chile. O Chile também fará a eleição em novembro. E tudo indica que esses candidatos governistas estariam em situação muito difícil para continuar, no caso ali no Chile, a administração de Sebastián Piñera, muito ligado ao governo dos Estados Unidos. Vejamos aqui então o que diz esse material aqui desse Infobae, que é um site argentino muito estreitamente ligado ao establishment nacional e internacional. Diz que mais tensão na fronteira da Colômbia e Venezuela. As Farc, que aí é uma dissidência da Farc, aquelas forças revolucionárias da Colômbia, que estariam em território da Venezuela, se entrincheirando, porque uma parte das Farc estaria ligada aos interesses colombianos e americanos, e uma outra parte teria aderido ao governo Maduro. Então essas forças estão se enfrentando com oficiais que desde vários anos atrás se instalaram no estado de Apure. Diz aqui também que tanto forças que respondem ao governo de Nicolás Maduro como de grupos guerrilheiros se deslocaram até a zona limítrofe, desde Caracas, a partir de Caracas e outras regiões do país. O fato é que já estas escaramuças já produziram pelo menos 2 mortos da parte, do exército venezuelano. Morreu um major e também um tenente. E o governo venezuelano diz que já prendeu cerca de 32 guerrilheiros e invadiu 5 acampamentos dessas forças, dessas Farc, essas Farc colombianas, que estavam situados naquele mesmo estado de Apure. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem se mantido calado. Não falou nada até agora, mas se sabe que ele está agindo porque está em contato, se não no próprio local de algumas atividades militares, como ele costuma visitar de vez em quando os quartéis e também as operações militares fora da capital Caracas. Mas aqui a Assembleia Nacional, comandada pelo ex-ministro Jorge Rodrigues e leal ao governo, manifestou sua veemente condenação à agressão de grupos armados colombianos.
destaca que as instituições democráticas da Venezuela não permitirão a presença em solo pátrio destes grupos delinquenciais. São grupos realmente de criminosos, porque ali estão os paramilitares da Colômbia, não é? Que é aquele tradicional grupo que fica matando gente e líderes populares naquele país e que teriam se deslocado em massa para o outro lado, não é? Aquele estado de Apure e também o estado de Zulia. E ali é uma região muito rica, principalmente de petróleo. É nesse estado de Zulia onde fica Maracaibo, o principal centro petrolífero da Venezuela. Aí a gente vê, não é? As grandes potências de olho, não é? De olho no petróleo venezuelano. Então diz que a Assembleia Nacional da Venezuela condenou a recente agressão em território venezuelano que perpetraram grupos armados provenientes da Colômbia contra a população de Vitória, no estado de Apure. Através de uma declaração televisada, o presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, destacou que estes fatos atentaram contra a soberania e a república e a paz do povo. O líder parlamentar destacou ainda que a atuação desses grupos criminosos na fronteira colombo-venezuelana é o resultado do extenso conflito armado na Colômbia, que o Estado colombiano ainda não soube ou não quis resolver pacificamente. Ele se referia à longa luta daquelas antigas Farc, que há 4 ou 5 anos fez um acordo com o então presidente Manuel Santos e que deporiam as armas. Mas só que uma parte das Farc não concordou com esse acordo e teriam se homiziado na Venezuela. Já a jornalista Madalene Garcia, em seu Twitter, diz o que ocorre em Apure, no estado de Apure. No dia 21 de março, a Força Nacional Bolivariana, que são as Forças Armadas, expulsou grupos irregulares colombianos, detendo 32 membros desses grupos. 60 fugiram, 6 acampamentos foram destruídos, 2 militares venezuelanos faleceram. Venezuela também acusou o presidente Ivan Duque, de cinismo e hipocrisia na abordagem daqueles assuntos, pelo menos de público, como a gente vê aqui nesse vídeo propaganda do governo venezuelano. Cinismo e hipocresía caracterizan al gobierno colombiano al declarar mediante su Cancillería supuesta preocupación ante las recientes operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure. Es necesario destacar que fueron operaciones realizadas en el marco del ejercicio de la defensa de la soberanía nacional para evitar la incursión y desestabilización que puedan ejecutar grupos criminales procedentes de Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en permanente vigilancia del territorio y en virtud de la defensa integral de la nación, ejecuta con éxito operaciones militares contra campamentos ilegales de grupos armados colombianos para proteger a la población de los flagelos como el narcotráfico, secuestro y extorsión, que son formas de violencia sistemática que provienen de Colombia. El gobierno colombiano abandona las fronteras para permitir el desenvolvimiento de grupos ilegales en la zona, lo cual el pueblo venezolano rechaza contundentemente, reiterando absoluto respaldo a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar de manera efectiva la paz. Por ello, cualquier acción que pretenda ir en contra de este principio recibirá una reacción contundente.